pessoal, estou de volta aqui e dessa vez eu trouxe a minha última leitura, a minha última recente leitura, que foi mais um daqueles volumes da coleção Clássicos, Clássicos da Abril Coleções, tá? Esse é o volume, se eu não me engano, deixa eu ver, para não dizer bobagens. Esse é o volume 11 e 12, né, porque está dividido em duas partes, né, e é o Ilusões Perdidas do Honoré de Balzac, que eu não sei se é assim se pronuncia, mas eu gosto de pronunciar assim porque é bonitinho, Honoré de Balzac. Na verdade, Ilusões Perdidas foi publicado em 3 partes, né, e aqui nessa edição da Clássicos da Abril eles fizeram em 2 volumes, mas no original ele foi publicado em 3 partes, né? A primeira parte vai falar da vida provinciana, a segunda parte vai falar sobre a vida em Paris e o jornalismo que se fazia na época, e a terceira parte vai contar um pouco mais sobre os personagens que tinham sido deixados no primeiro livro, né? E que vai falar um pouquinho sobre as picuinhas da sociedade, né? As ambições das pessoas e a ingenuidade de alguns outros inventores e poetas, né? Então, Ilusões Perdidas, como o nome diz, já vai fazer muitos personagens perderem suas ilusões, né? O livro nem começa com o nosso protagonista. O nosso protagonista é o Lucien, que é um poeta, um tanto quanto mimado, né, que se acha o maior poeta da província, né, de Angoulême. Mas o livro não começa com ele, não. O livro vai começar com um tipógrafo, né, um velho meio ranzinza, bastante avarento, que deixa a sua tipografia para o filho, né? Mas em situação assim, ele praticamente vende a tipografia, fazendo uma sociedade que só ele que ganha ali naquela situação, coitado do pobre do rapaz, que ele foi estudar em Paris, né? Para estudar sobre tipografia, essas coisas, e quando voltou o pai dele resolveu meio que se aposentar, né? Mas botou o filho numa sociedade que, né, ele ganha mais do que o filho ali, né? O filho vai ter que se virar para pagar a parte do pai, mais aluguel dos equipamentos e tudo mais. Então ele sacaneia o filho dele, de certa forma, né? E esse personagem é o David Séchard, né? O filho do senhor Séchard. E ele durante esse trabalho na tipografia, ele vai acabar conhecendo o Lucien, né? Lucien tem uma irmã que se eu não me engano, ela se chama Eve. Eu demorei para decorar o nome dela. E tem a mãe dele, que eu não me lembro o nome dela, mas vive ele, a mãe e a irmã. E a mãe dele vem de uma família nobre, né? Os Rubempré. Mas ela se casou com um boticário, né, o senhor Chardon. E aí, claro, os filhos herdaram o nome do pai. E o Lucien morre de vergonha desse nome, porque a ambição dele é fazer parte da alta sociedade, né? Então ele quer conviver com os nobres, com as pessoas da alta classe, né? Só que, sendo filho de um boticário, existia aquele preconceito, aquela coisa que separava, né, a sociedade entre os burgueses e pobres e os nobres e ricos, né? Então, para ele, que não tem dinheiro nenhum, né, é filho de um boticário, e o nome dele ainda não é reconhecido, porque era o nome da mãe e não do pai, então ele fica ele se sente um pouco frustrado por causa disso, né? Mas durante essa história ele vai se apaixonar por uma nobre que é casada, né, a senhora de Bargeton, e ela vai tomá-lo mais ou menos como um protegido,
né? Ela meio que fica apaixonadinha por ele, porque ele é um menino muito lindo, né? Muito bonito. Ela é mais velha que ele, mas ele é um jovem lindo, um jovem poeta, muito inteligente. Então ela acaba tomando ele sob a proteção. Mas, né? Sempre existem uns vilõezinhos aí na história, senão não haveria história, né? E aí que entra o Barão de Châtelet, que é apaixonado pela senhora de Bargeton. Então ele faz de tudo para tentar afastar o Lucien, né? Então até ele conseguir provocar uma situação meio que de escândalo, que faz com que a senhora de Bargeton acabe fugindo da cidade. Não fugindo, mas ela tipo assim meio que sai da cidade para se esconder, para deixar a poeira baixar, depois do escândalo que não era bem escândalo, né? Eles só viram o Lucien meio apaixonado por ela e, né, numa declaração, né, que não foi muito bem-vinda na hora, né? E aí acabou que ela vai para Paris, só que ela manda um bilhete para Lucien para encontrá-la no meio do caminho, né? E poder e junto com eles os dois irem para Paris e viverem lá em Paris, enquanto o marido dela vai ficar lá na fazenda do pai dela, né? Então ela arma todo um plano. Só que o Barão de Châtelet, se fazendo de amigo do casal e papapá, né, vai junto também para Paris. E aí, em Paris, o coitado do Lucien vai descobrir que as coisas não são bem assim. Não adianta apenas você ter talento, né? Você tem que ter uma certa ginga para poder viver naquela sociedade. E aí, como ele não é uma pessoa de posses, ele não tem as roupas apropriadas e tudo mais, ele acaba sendo meio que excluído da sociedade. E aí entra o Barão de Châtelet novamente e ele vai aconselhar eu esqueci o nome dela, a senhora de Bargeton, que eu esqueci o nome dela, a Louise, vai aconselhar a Louise a deixar o Lucien de lado, porque se ela não largar dele, ela não vai conseguir, né, não vai conseguir ter como posso dizer, não vai conseguir se colocar na sociedade de Paris, né, porque ninguém vai querer saber dela se ela, né, se ela se comportar como uma provinciana. E aí acaba que a senhora de Bargeton dá meio que chega pra lá no Lucien. E o Lucien fica indignado, se sente traído, se sente louco por uma vingança. Só que aí ele cai no mundo de Paris, onde, né, miséria total, o pouco dinheiro que ele tem, mal dá para ele sobreviver e é difícil, ele descobre como é que é a engrenagem dos livreiros, né, que é bem difícil você conseguir publicar um livro, ou até mesmo os poemas que ele tem. Ele tem um livro de poemas, que é As Margaridas, e um livro em prosa, que é o Arqueiro de Henrique, alguma coisa, que eu esqueci o nome. E ele vê que realmente a coisa não é muito fácil, né, se você não tem dinheiro na capital. E aí as suas ilusões vão por água abaixo. Aí o que ele pensa? Já sei, então já que eu não posso publicar minha obra, né, eles não estão me pagando direito, não vou poder sobreviver da minha obra, eu vou ter que arrumar um emprego, né? E ele pensa assim, já que eu sou escritor, eu vou arrumar um emprego de jornalista. Antes dele arrumar esse emprego de jornalista, ele conhece algumas pessoas, ele faz amizade com alguns outros escritores e filósofos e etc, que também são todo mundo pobre, né, que vivem da literatura, né, da mais pura literatura, são tudo monarquistas e tal. E só que esse grupo ele é totalmente contra o jornalismo, porque eles veem o jornalismo como uma decadência para o escritor. O jornalismo, até quando Lucien entra para o jornalismo, ele descobre toda a engrenagem do jornalismo, toda como posso dizer, as coisas podres do jornalismo, né? Então ele descobre que o jornalista ele vai ter que, ao mesmo tempo que ele fala bem de uma obra, daqui a pouco ele vai ter que falar mal daquela obra. Então ele tem que ter talento para falar seja bem, seja mal da mesma obra, e às vezes mudar de opinião
ou assinar por outra pessoa, ele tem que atacar de acordo com o que os livreiros pagam para o jornal, né? Então é meio que uma corrupção ali, né? Que ele vai descobrindo os meandros ali e ele acaba se envolvendo naquele jogo de poder dentro dos jornais e para se vingar da alta sociedade, né? E aí ele vai descobrir que, né, a coisa não é tão ingênua assim, né? E ele acaba se misturando ali naquele e vai acabar tendo alguns pequenos probleminhas, né? Nesse meio tempo, claro, ele acaba se viciando em jogos, ele conhece uma atriz, né, a Coralie, e aí ele vai viver uma vida meio, né, toda, vai se deslumbrar com a vida de Paris, né, e vai viver uma vida muito esbanjadora, né, e isso não vai sair bem. Então, a partir do momento que ele vai fazendo suas dívidas lá, ele acaba precisando de dinheiro e ele falsifica algumas, acho que, não sei como é que funcionava, tipo umas promissórias que ele descontava no livreiro e depois isso ia pro Davi, né, que ele falsificou a assinatura do Davi pra ter esse dinheiro, mas depois achando que depois, não, eu vou pegar esse dinheiro emprestado, pagar minhas dívidas e depois eu devolvo esse dinheiro, né? Antes de vencer as promissórias eu devolvo esse dinheiro. E essas promissórias vão acabar causando um inferno lá na vida do Davi Séchard, coitado, que é o maior trabalhador, faz de tudo pra prosperar, mas não consegue, porque na cidade dele existe uma outra tipografia cujos caras não querem que a tipografia vá à falência de vez, né, porque eles não querem ter outra concorrência, mas eles querem manter aquela concorrência que eles sabem que aquela concorrência eles podem controlar, né, então eles mantêm o coitado do Davi numa situação meio que de miséria ali, mas entre o, né, nem falido nem não falido, e aí isso vai causar um problema sério. O Davi, ele descobre uma maneira de tornar o papel que se imprime mais barato e aí vai acontecer a ambição entre todas as personagens da cidade, da província, querendo descobrir os segredos do Davi, querendo explorar esse segredo. Então esse é um livro que conta assim como as pessoas são terríveis umas com as outras, né? Eu não sei se eu gostei muito do final desse livro, porque os personagens que eu gostei desse livro, que foram os bonzinhos da história, até que tiveram um final, né, razoável. Mas os vilões não foram punidos nesse livro. Eu odeio vilões que não são punidos. Eu acho assim, mas é aquela coisa, o correto, foi assim, o que aconteceu é exatamente o que aconteceria na vida real, né? Então eu acredito que seja até uma crítica do próprio Balzac para a época dele, né? Que para vencer na vida você tinha que ser uma pessoa sem muitos escrúpulos, sem muita moral, né? E então, não sei, eu fiquei meio assim, né? Eu queria muito que... Mas é aquela coisa, eu adoro finais felizes, né? Mas tudo bem. A escrita do Balzac também é bastante prolixa, mas é um prolixo um pouco mais seco do que o do Victor Hugo, né? É uma escrita mais irônica, assim, digamos. O começo do livro é um tantinho chato, porque ele vai explicar como é que funciona a vida na província, como é que são as sociedades, por que elas estão divididas, né? Quais são as picuinhas entre a nobreza e a burguesia, como que as pessoas vivem. Vai falar também como funciona uma tipografia, vai falar sobre os instrumentos, como é que funcionava, né, a tipografia naquela época. Então é um pouquinho chato, assim, até você embalar na história, né? E depois você, da metade do livro em diante, assim, você fica ansioso, dá um nervoso. Eu ficava olhando as páginas, as próximas páginas, para ver se eu descobria o que ia acontecer, porque eu não aguentava de ansiedade de saber o que ia acontecer, porque só acontecia desgraça.
Eu falei, meus personagens só se ferram, coitados. Quando você pensa que eles vão se dar bem, os coitados se ferram. Então eu ficava bastante ansiosa para saber o que ia acontecer com os personagens, se eles iam ter um final feliz ou não, porque o meu medo é que eles tivessem um final horrível, porque afinal é Ilusões Perdidas, né, o nome do livro. Então eu fiquei bastante com o coração na mão, né. Mas eu gostei do livro, gostei. Acho que talvez eu não tenha gostado muito do final, né, por causa dos vilões que não foram punidos, mas gostei demais, assim, do geral da história, né. Como é a primeira obra do autor, eu acho que eu preciso de mais alguma coisa, ler mais alguma coisa dele pra saber o que eu acho exatamente da narrativa dele. Não sei se é porque também o último clássico que eu li foi Victor Hugo, que tem uma narrativa mais poética, assim, digamos assim, mas sei lá, não sei. Mas foi uma ótima leitura, eu recomendo também, é um ótimo clássico, fácil, não tem dificuldade para ler, é um clássico fácil de ler, uma linguagem que qualquer pessoa pode ter. E fala bastante sobre a França, então eu estou tendo uma overdose de França, né, com esses livros. Eu fiz algumas marcações que eu nem lembro mais o que eu marquei aqui. Aqui fala, eu marquei uma nota de rodapé que falava sobre Ernest Theodor William Hoffmann, crítico musical que alterou seu terceiro nome para Amadeus em homenagem a Mozart, escritor e compositor do romantismo alemão, um dos maiores nomes da literatura fantástica. Isso também é muito interessante dentro dessa obra, que ele faz citações a muitos outros escritores da época, a várias obras, a vários filósofos. Ele mistura personagens reais com personagens fictícios que ele inventa na hora, é muito interessante. Aqui uma outra nota de rodapé fala sobre Laurence Sterne, que é um escritor inglês nascido na Irlanda, autor de A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy e Uma Viagem Sentimental através da França e da Itália. Influenciou não apenas Balzac, como também, entre outros, Machado de Assis. Essa é uma curiosidade interessante que eu marquei aqui, que eu achei legal de falar para vocês. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Uma frase que fala aqui que a influência e o poder do jornal está apenas em seu início, disse Finot. O jornalista é ainda uma criança, ele crescerá. Daqui a 10 anos tudo dependerá da publicidade. O pensamento tudo esclarecerá. Ou seja, já previa que a publicidade ia ser bastante importante, como hoje em dia é extremamente importante. Sem publicidade não se vai a lugar nenhum neste país, certo? Nesse país não, nesse mundo, né? Tudo você tem que fazer uma publicidade, senão já era. E o finalzinho do livro a gente tem, como sempre, aquelas falando sobre a vida e obra, né, do autor. Aqui fala sobre Oscar Wilde, era um dos tantos admiradores do romancista francês, não teve dúvida de dizer que Balzac inventou o século XIX. Isso foi dito por Oscar Wilde. No auge de sua carreira, comentava com familiares e amigos a vida de seus personagens como se fossem pessoas reais. Ou seja, Balzac, ele tinha uma imaginação tão grande que ele falava dos personagens dele como se eles realmente existissem. Né? Então imagine, deve ser muito interessante uma biografia do Balzac. Bom, então tá aí mais um volume da nossa coleção Clássicos da Abril Coleções. Uma ótima literatura francesa, ok? E é isso, até o próximo.